Estamos ao vivo, vamos lá, 8h05, galera, bom dia, desculpa o atraso, estávamos aqui, temos algumas novidades aqui hoje da maneira como a gente vai apresentar o Morning Call, tanto o Mário, Fabrício quanto eu, por coincidência a gente não combinou nada, mas isso me deu esse pequeno atraso, espero que vale a pena, tá bom? Eu acho que a agenda principal do dia é o comunicado do Banco Central, ontem, depois do pregão, comentando que a partir de hoje fará swaps tradicionais, para já começar a aliviar a pressão aí do overhead para o final do ano. Então, a expectativa é que o dólar caia por conta disso. Não sei se vocês lembram, sexta-feira retrasada, um dos diretores do Banco Central ele fez um comentário de que o Banco Central interviria para aliviar esse hedge para o final do ano, e aí o dólar despencou, levando o Banco Central, depois do pregão, aí sim, oficialmente, né, porque o diretor do Banco Central comentou num evento fechado, né? Então não foi um negócio, né? Tanto é que o pessoal até criticou que, pô, legal, né? O cara falar um negócio no evento fechado, tipo assim, né? Deu insider, né? Mas enfim, aí o Banco Central lançou um comunicado para se justificar, para corrigir, para acalmar o mercado. Na segunda, o mercado abriu com gap de baixa e deu aquela porrada para cima linda, que não sei se a galera do projeto vai lembrar, todo mundo estava aqui, não sei se todo mundo estava nesse dia no projeto já, a gente pegou um trade de 130 pontos para cima, né? Foi uma coisa espetacular. Pegamos um movimento de 130 pontos, foram três alvos de 161 que foram rompidos e a gente ia puxando para cima porque o mercado continuava subindo, depois que o mercado se ajustou. Mas, de qualquer maneira, novamente agora, então, o Banco Central, de maneira oficial, fala de fazer swaps cambiais diariamente, né? Ele vai se Ô, ajustar de André, acordo com a demanda. Oi, fala, Zé. então, esse swap que ele anunciou são contratos que vencem em 1º 4 de de janeiro. janeiro. É 4 de Oi? janeiro, é. 4 de janeiro 4 de de janeiro, é. 2021. Provavelmente tem a E ver com essa questão cambial aí do todo, overhead, né? todo mês ele faz esses anúncios, que a gente vê diariamente ele fazendo das 11 às 11h30, se eu não me engano, das 11h15, 11h30. Ele faz essa rolagem, ele está fazendo, inclusive, esse mês, né, dos contratos que vencem agora no final, no início do mês que vem. E ele fez, e ele anunciou a rolagem dos contratos que vencem 4 de janeiro. Mas ele está O antecipando montante. isso? Está Não, ele antecipando, né? faz isso mensalmente, tá? Esses anúncios de rolagem que ele faz não são swaps novos no mercado, são swaps de rolagem, tá? Sim, mas esse, no caso de 4 de janeiro, ele está fazendo uma antecipação, porque eu estou Não, acompanhando as agências de notícia, eles, está todo mundo alvoroçado com essa notícia, né? então, Então tem eles alguma começam. característica diferente aí. Então, eles começam a fazer a rolagem antecipadamente. O que ele soltou no comunicado, tá, foi que ele escreveu que sim, o BC poderá recalibrar o montante ofertado conforme as condições de mercado. Ou seja, ó, se começar a ter muita pressão, eu vou aumentar os lotes. Mas ele Então, está fazendo a rolagem mas então a inicialmente. pegadinha, o que chamou atenção não é nem então o swap tradicional, a rolagem tradicional, é É, porque ele faz rolagem todo essa mês, questão né? de recalibrar. É. Tá. E, bom, de qualquer maneira, galera, uma coisa que é importante, né? Eu já me fudi recentemente, acho que foi em junho, é, partindo de uma notícia dessa e assumindo que vai cair. O mercado está comentando, né, agências, Valor Pro, etc., que deve cair o dólar por conta disso. Mas vamos operar o gráfico, vamos esperar o trigger. E se por acaso alguém fizer uma venda e começar a subir, não banca a aposta, não faz preço médio contra o mercado, tá? Por mais que essa notícia tenha deixado aí no ar que o dólar cairia hoje, aqui nós somos traders técnicos, pelo amor de Deus, vamos operar gráfico, vamos operar projeção de FIBO como alvo, beleza? Muita calma nessa hora. Bom, isso é questão do dólar, isso com certeza vai mexer também, vai mexer direto, afeta os juros e afeta também a bolsa, né? Lá fora a gente atingiu o recorde histórico aí de novo, Dow Jones, SP500. Tivemos a notícia da Tesla, né, que chegou a subir 13% no aftermarket, que ela vai ser inclusa no SP500 em dezembro. Dezembro ou novembro? Acho que novembro agora, dia 21. Bom, enfim, ela vai ser inclusa, então já vai ter uma série de ETFs
tendo que começar a se programar para recalibrar suas posições, incluindo o Tesla, né, ETFs que seguem o SP500, ETFs passivas nesse caso. Então, o ETF, se eu não me engano, a última vez que eu vi, foi em setembro, quando deu aquela derretida nas Big Techs, a Tesla estava entre as 10 empresas mais valiosas da Bolsa Americana, né, que inclui Nasdaq e New York Stock Exchange. Então, o SP500 é uma bolsa onde o índice é calculado é uma média ponderada por market cap. Então, essa entrada da Tesla realmente pode dar uma sacudida aí, sei lá, enfim. Enfim, é um fato relevante que aconteceu, foi anunciado ontem depois do pregão. Tá? Então é isso, eu acho que são os drives aí para hoje. O Rodrigo Maia aí comentando que não deve ter nenhuma votação de reforma esse ano, tá? Ele está querendo puxar o recesso está querendo cancelar o recesso para janeiro. Alguns políticos dizendo que não acreditam em nenhuma votação de reforma até definir quem vai ser o presidente da casa, ou seja, isso vai para meados, final de fevereiro, ou seja, as coisas estão bem ruins nesse aspecto das reformas, né? Se falava que era esperar acabar o primeiro turno e ia ter as reformas. Agora eles já falaram de esperar o segundo turno, beleza, mas os políticos, o próprio Rodrigo Maia já comenta que não deve ter nada ainda este ano. Então, eu não sei até em que momento isso aí vai fazer preço, hoje, amanhã, depois de amanhã, mas é importante vocês ficarem ligados nessa agenda política, super importante, porque o nosso fiscal está se deteriorando rapidamente. Paulo Guedes, que tinha falado semana passada que se tivesse uma segunda onda no Brasil, não era qual foi o termo que ele usou? Era certeza, né? Certeza que teria a prorrogação do auxílio emergencial. Não era dúvida, era certeza. Isso eu achei uma frase muito forte na quinta-feira, que na sexta ele já teve que se consertar, porque isso fez preço forte na quinta. Ele teve que se consertar dizendo que se não tiver de onde tirar receita, né? Não tiver não vai ser aprovado nem os R$300, quanto mais 600 vai ficar no Bolsa Família mesmo, né? Ou seja, ele sabe que falou demais. Bom, ontem quem falou de novo da questão de auxílio emergencial ser estendido se vier uma segunda onda foi o vice-presidente. Então, a leitura que eu tenho é que o mercado está começando a dizer, o gato subiu no telhado, o gato escorregou no telhado, o gato está pendurado na calha do telhado, o gato caiu. Entendeu? Essa é a sensação. E tem a questão aí que o pessoal tem apostado, que o péssimo desempenho, né, dos candidatos do Bolsonaro no primeiro turno, né, praticamente ninguém foi eleito, ele não conseguiu puxar quase ninguém, isso mostra que ele está muito fraco, e como eu falei ontem, o Centrão, quando sente cheiro de sangue, vai igual piranha em cima, né, então ele vai ter mais dificuldade de articular aí o Centrão nessa batalha pelas reformas, se é que ele tem interesse realmente nisso, né? Isso é uma coisa que eu já menciono isso desde o início da reforma da Previdência lá atrás, quando eu não vi empenho nenhum dele por conta das pautas antipopulistas que ficam dentro dessas reformas, né? Então, esse é o panorama aí para hoje, para os próximos dias, a parte política e aí a parte cambial, tá bom? Zé, segue aí. Bom dia, moçada. Vamos dar uma passada aí, como a gente faz toda manhã, pelas bolsas, um passeio pelas bolsas ao redor do mundo, tá? Vou começar com as bolsas do Pacífico, tá? A gente viu ontem, após divulgação de dados de atividade econômica da China e do Japão, e também após o anúncio de um acordo comercial envolvendo 15 países da região da Ásia e do Pacífico. Tá? As bolsas ontem tiveram um dia de alta consistente, tá? E hoje operam sem direção única numa possível realização de lucros. As bolsas asiáticas não tiveram, asiáticas e do Pacífico, né, não tiveram movimentos muito significativos e também movimentos unidirecionais. Tá? Vamos começar com a China, os índices chineses. Xangai fechou em queda de 0,21, Shenzhen fechou em queda de 0,90
E também no vermelho fechou a Coreia do Sul com queda de 0,15. No lado positivo, a Bolsa de Tóquio fechou em alta de 0,42, a Bolsa de Tóquio que tem alguns pregões já fechando em terreno positivo. Com esse fechamento de hoje, com essa alta de 0,42, ela atingiu o maior nível desde maio de 1991, então a Bolsa do Japão forte, tá? Hong Kong fechou em alta de 0,13 e a Oceania, a principal bolsa australiana, fechou em alta de 0,21. A gente vê aí o mercado sem direção única e também sem variações expressivas. Tá? Com relação às bolsas da zona do euro, as principais bolsas da zona do euro, tá? Ontem, depois de um dia positivo, por conta do anúncio da possível vacina aí da farmacêutica Moderna, ou Moderna, como vocês preferirem, as bolsas hoje operando em terreno negativo, em dia de realização, tá? Sem indicadores relevantes, sem números para serem comentados. Londres, a hora que eu peguei, caía 0,49, Frankfurt caía 0,10 e Paris caía 0,13. Na mesma esteira das bolsas europeias, a gente vê aí um movimento de realização de lucro em alguns futuros americanos, com o Dow Jones caindo 0,28 a hora que eu peguei, S&P caindo 0,37 e na contramão, Nasdaq subia 0,26. Com relação aos futuros de petróleo beirando a estabilidade aí, tá? Na espera da reunião da OPEP+, que deve acontecer nas próximas horas, o mercado esperando aí uma prorrogação dos atuais cortes na produção. Então, o mercado esperando essa reunião da OPEP+, para ver se vão dar continuidade ou não aos cortes na produção de petróleo. A hora que eu peguei o WTI tinha queda marginal de 0,05, a mesma do Brent, queda de 0,05. Vamos, então, agora passar aqui para a agenda econômica do dia. Começando aqui com a agenda doméstica. Hoje de manhã, no início da manhã, nós tivemos a divulgação do IPC da FIPE, né, a segunda quadricemana do mês de novembro. O índice saiu uma alta de 1,12%, mais ligeiramente abaixo da primeira quadricemana, que foi uma alta de 1,16%. Agenda aqui bem fraca, bem esvaziada, o principal indicador era esse, porém a gente tem, hoje às 9h30 da manhã, a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento. Então, essa participação aí pode ser considerada importante, porque a gente, ele pode falar a respeito de câmbio, de juros, de atividade econômica. Então, o principal evento do dia seria às 9h30 da manhã aí, essa participação do Roberto Campos Neto num evento onde ele pode falar sobre os mercados, tá? 9h30 da manhã. Com relação agora à agenda internacional, eu vou começar com os indicadores, tá? A gente tem dois indicadores bem importantes nos Estados Unidos, tá? Para serem divulgados. Um às 10h30 da manhã, que é vendas no varejo do mês de outubro. A expectativa é uma alta de 0,5%, contra uma alta de 1,9% do mês de setembro. Temos também outro indicador bem importante nos Estados Unidos, às 11h15, que é a produção industrial do mês de outubro. Tá? A expectativa é uma alta de 0,9%, contra uma queda de 0,6% em setembro. Teremos também outro número, mas menos importante, que é o índice de confiança das construtoras do mês de novembro, às 12 horas. Esse índice, a expectativa é que venha em 85 pontos, o mesmo de outubro. Mas os mais importantes,
tá? Os mais importantes são as vendas no varejo às 10h30 e a produção industrial às 11h15. Tá? A gente, agora saindo de indicadores, os eventos que a gente tem ao longo do dia. Hoje a gente vai ter a participação às 13 horas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai participar de um evento da Bloomberg, ela vai falar. Tá? Nós vamos ter também outro evento bastante importante, a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Às 15 horas ele vai discursar. Tá? Ao mesmo tempo, às 15 horas também, nós vamos ter 2 integrantes do FED falando. Tá? Teremos também, às 16 horas, mais um integrante do FED falando, e às 17 horas, outro integrante do FED falando. Então, a gente tem evento importante aí às 15 horas, que o presidente do FED falando, tá? E as menos importantes, né, porque são os dirigentes do FED, um às 16, outro às 17. Mas o mais relevante é o do Jerome Powell às 15 horas. Bom, moçada, da minha parte aqui era isso. Tá? Desejo a todos um excelente dia e bons negócios. Fala, pessoal. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar aqui alguns papéis e até os papéis que forem em coincidência aí, tá? O Fabrício está trazendo sempre também análise fundamentalista. Então, a gente vai tentar mesclar aí os papéis e a análise. Então, eu vou começar primeiro pelo mercado americano, aí depois eu pulo para o mercado brasileiro. Vamos lá. Ó, pessoal, mercado americano aí, tá? Chama a nossa atenção, tá? Esse papel RKT chama bastante atenção. Repara que ele tem ele está construindo aqui um pivô de reversão, tá certo? E nesse pivô de reversão, repara que tem um gift aqui, através de uma média móvel de 20, que de repente começa a apontar para cima. Olha, isso é um bom contexto técnico, tá? Outro papel que veio chamando a nossa atenção lá desde a semana passada foi a Disney. Disney veio chamando a atenção. Por que o papel vem chamando a atenção? Primeiro, a gente tinha uma congestão. O papel, na semana passada, acabou rompendo essa congestão, né? E fazendo um pullback. E agora querendo sair para novos níveis de máxima, né? O otimismo ficou um pouco mais claro nesses papéis. E o Starbucks. Starbucks, mesma coisa aí que os papéis ali da Disney, tá? Tá no mesmo contexto gráfico, mesmo cenário gráfico. Além disso, a gente vai acompanhar, né? Teve a notícia da Tesla, que vem subindo aí 12% no aftermarket ontem, ela subiu, e já está abrindo nessa alta, tá? Só que a gente tem uma resistência importante, mas vamos ficar acompanhando para ver aí se dá trade no dia de hoje. Provavelmente deve ser um contexto de trade. E o outro papel, Colgate. Colgate, pessoal, ela passou de outro patamar de trade há um tempo atrás. Até quem estava comigo na sala, a gente comentou. Pô, o papel está passando num novo patamar de preço, né? Porque um papel estável como a Colgate, isso acontece poucas vezes num ano. E aí ela engatou agora a tendência dela aí, a Colgate. Bom, agora vamos falar aqui do mercado brasileiro. TRPL, pessoal. TRPL, há um tempo atrás, ela foi contexto de trade para a gente no rompimento da sua máxima aqui, e nós tínhamos alvos, tá? Mais curtos, né? Conforme a gente vai sempre modelando, tínhamos alvos mais curtos, depois um pouquinho mais longo, depois um pouco mais longo e um pouco mais longo. Só que agora ela já está numa situação assim de praticamente ir para um encarteiramento, porque o preço que a gente pegou a entrada do papel ali tem que conduzir agora por um gráfico semanal. TRPL. E aí, Fabrício, o que você nos diz sobre a TRPL? Vamos lá. Na verdade, é uma das minhas queridinhas aqui, uma ação que eu carrego há um bom tempo. Lembrando que ela chegou a valer mais
ela fez um split aí por 4, né? Ela chegou a valer R$ 80 aí, então depois que ela fez o split a R$ 20, ela já está aí a R$ 26, né? Então, ela é uma empresa transmissora de energia, tá, como eu digo assim, né? Na verdade, acaba sendo o filé mignon aí do setor, do segmento. Tanto ela como a Taesa aí reportaram muito bons resultados aí agora no terceiro tri, e elas são positivamente afetadas aí pela alta da inflação. No caso da Taesa, que não tem mais influência do IGPM, já o caso da Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, né, TRPL, ela tem os contratos mais atrelados ao IPCA. Então, o mercado ainda espera, assim, os resultados que a gente viu até agora foram positivos, né, melhor do que o esperado. A gente ainda espera, né, o mercado ainda espera que, quando o IPCA descolar ou voltar a tentar disparar, né, tentar alcançar o IGPM, eles se equalizarem, que a gente vai ver um retorno mais positivo ainda para a TRPL. Então, o mercado, de certa forma, acabou se antecipando. Lembrando que as transmissoras, né, a receita dela é a RAP, né, que é uma receita anual permitida, que já vem, né, quando ela ganha uma concessão ou acaba participando de um leilão. Então, essa RAP, essa receita vem dos ativos que já estão operando, que tem esse reajuste pelo IPCA ou pela inflação. Aí tem os projetos que a empresa investe e ela tem uma previsão do ramp-up, né, desse aumento de receita, e também tem as receitas por conta das melhorias nos projetos correntes. Então, todos esses são avaliados, são corrigidos pela inflação. Então, acaba tendo uma previsibilidade muito boa. E o que acontece também, o mercado pode estar nessa expectativa do lado fundamentalista, como é um papel de alta previsibilidade, o mercado às vezes corre para os papéis que descontaram mais, e a partir do momento que os preços, as cotações de outros pontos voltam, o mercado volta a recompor carteira com esses papéis mais defensivos. Até porque a Transmissão Paulista divulgou até agora, vou dar um exemplo aqui, 90 centavos de dividendo até o terceiro TRI, né? Se a gente considerar o resultado do terceiro TRI até o terceiro TRI e pegar o quarto TRI do ano passado, sem supondo que não vai ter zero efeito de inflação, nada, né? E a prática da companhia de pagar 75% de payout, a gente estima aí que deve ter um dividendo para o quarto TRI de ser anunciado aí por volta de ainda R$ 1,30, R$ 1,34, né, considerando a política da companhia. Então, só o dividendo do quarto TRI já representa aí um dividend yield de quase 5% nessa cotação de hoje. Então, às vezes o mercado, de certa forma, está se posicionando, pode ter se posicionado para capturar esse benefício da inflação e esse dividendo que pode estar por vir aí. Beleza? É isso aí que eu estou vendo para a Transmissão Paulista. Outro papel que se destacou, até que foi um papel que você comentou ontem com o pessoal, CEMIG, né? Ela acabou se destacando fortemente aí no seu movimento. Ela vinha dentro de um caixote e agora, dentro de todo esse retângulo, acabou rompendo o retângulo na semana passada, mas geralmente quando faz um rompimento, pessoal, que vem debaixo da média móvel de 20, a gente ainda não está muito permitido aqui a estar comprando o papel, né? Então a gente tem que esperar que faça um pullback para depois uma retomada do movimento. E aí, nesse caso, a CEMIG se destacou. O único entrave dela é ainda a média móvel de 200, que ela aponta para baixo. Isso aqui, de certa forma, não é bom, mas ela já chama a nossa atenção. Então, a CEMIG... desculpa, mano. Pode dar um pente aí da CEMIG. Não, a CEMIG eu comentei ontem de manhã aqui no Morning Call, né? Que conseguiu reverter um prejuízo. A CEMIG vem num trabalho firme, né? Uma empresa estatal, um grupo, né, de energia elétrica aí de Minas Gerais, estatal, tem distribuição, geração, transmissão envolvida nela. A CEMIG que tem aí participação até na Taesa, né? Então a CEMIG, os gestores da CEMIG vêm fazendo um trabalho, já começou o ano passado, tudo de levantar a companhia, reperfilar essa dívida, trabalhar o endividamento da companhia, e isso vem dando frutos agora, né? Então a gente percebeu nesse resultado aí que veio reverter o prejuízo do ano passado, uma grande eficiência já na melhoria dos custos, na gestão dos custos operacionais, né? E todo o trabalho aí, aumento de receita já pós-pandemia. Então a CEMIG é um papel que vinha sofrendo muito por conta dessa desconfiança. Agora, com esse resultado, e na teleconferência ontem da companhia indicando que deve partir para ativos aí renováveis também, essa melhoria de carteira, que é o que está com
com projetos engatilhados, volta a animar um pouco o mercado aí. Tá? Em CEMIG também, né, como a maioria das empresas elétricas agora, pode ter um dividendo anunciado agora em dezembro, na verdade nem dividendo, né, que é a data limite para se anunciar o juros sobre capital próprio, que é dezembro, então deve vir alguma coisa. Então o mercado gostou do resultado que foi anunciado na sexta-feira, está em linha com o que está prometido pela administração até agora. Pô, show de bola, show de bola. E, pessoal, já vinha na nossa lista de atenção há um tempão a BRAP. BRAP também já vinha na nossa lista de chamadas de atenção há um tempão. Ela já deu trade lá no passado, a BRAP, tá? Carregando sempre pela média móvel aí de 20. A gente teve uma excelente movimentação de preços, né, da BRAP. E, pelo que tudo indica, ela vai chegar no seu patamar ali, perto dos R$ 50. Assim, abre bastante destaque para isso. Ontem a gente viu também a Vale chamando muita atenção nesse tipo de movimento, elas andam em linha, né? E ontem acabou se destacando a Vale aí, principalmente com o salto do volume da Vale. A BRAP e a Vale andam juntas, né? Na verdade, a BRAP é um desmembramento que foi feito do Banco Bradesco para cuidar aí dos investimentos das ações da Vale, né? Que o Bradesco tinha na época aí, entre outras empresas. Então, voltando um pouquinho alguns dias aí, no começo desse mês terminou um acordo de acionista que a Vale tinha, desde 97, que vinha lá na época da privatização, que tinha a Litel, a Litela, né, que tinha ali, continha a Previ, a Bradespar, né, que é a Brap, a Mitsui, o BNDESPAR. Isso é um acordo que foi firmado lá atrás, na época de privatização, para garantir que a companhia pudesse caminhar com a estratégia ali, sem essa briga de acionistas, a briga para o controle, permitia que a companhia, então, seguisse o plano traçado ali, né? Então, esse acordo terminou agora no início de novembro, né, o que, teoricamente, tornaria a Vale uma corporation, né? Vamos falar assim, permitiria agora que o controle fosse mais diluído, quem quer vender, vende, e inclusive tem até uma assembleia em abril de 2021 marcada, para eleger os novos membros de conselho, e foi criado até um comitê especial, né, de renovação, aí, onde está o ex-Petrobras, lá, o Pedro Parente, o presidente do conselho da Embraer, que é o Alexandre Silva, né, Alexandre Gonçalves Silva, se não me falha a memória, para selecionar assim, novos perfis, né, de conselheiros, que vão ser ou não aprovados lá em abril, para ver o que acontece aí, se ela realmente vai diluir isso aí, né? Que o mercado, de certa forma, gostaria de ter isso aí. E ainda assim, o que pode ter, juntando tudo isso, o que pode ter acontecido é que depois também terminou o lock-up que o BNDES tinha, né? Depois que o BNDES vendeu aí em agosto, o maior block trade da história aqui, 8 bilhões de reais, vendeu as ações da Vale, terminou esse lock-up, e com o fim do acordo de acionista também, o BNDES já está claro, está informado que quer vender as ações da Vale, né? E ontem, num block trade aí com um comprador que não se sabe quem é ainda oficialmente, mas provavelmente uma empresa de investimento americana, acabou entrando aí com quase 25 milhões de ações, acabou chegando a 40 milhões de ações negociadas aí, girou quase 2,5 bi de reais no papel, foi o que o Mário falou, que assustou o volume. Pegou até muita gente de surpresa, ninguém esperava esse movimento do BNDES ontem. E então gerou dois sentimentos, né? Primeiro, assim, menos BNDES, menos Estado, mais investidores privados, isso é positivo para o papel. Tá? Lembrando que o BNDES ainda tem quase 120 milhões de ações da Vale, isso dá quase aí hoje mais 8 bilhões de reais para serem vendidos, né? Então, a alta do minério, vencimento de opções, esse movimento do BNDES ontem, tudo foi bem visto aí, talvez, pelo mercado, né? Um ponto de atenção só que eu falo para vocês aí, apesar do minério estar onde está, a China está puxando tudo, vamos lembrar que o BNDES aí é um baita de um trader, né? Conseguiu vender Petrobras a R$30, vendeu o Vale no topo aí em agosto, agora vendendo Vale no topo de novo aqui. Mesma coisa que ele não está fazendo com o Petrobras. Quer dizer, o BNDES não é bobo, né? E está querendo fazer bom dinheiro aí. Então, atenção, pessoal, não é uma coisa aí, não é recomendação de comprar, de investir, de comprar cegamente, mas ficar ligado aí que o BNDES
acaba sendo aí, tem sido ultimamente aí um excelente trader aí, acertando pontos de venda, tá? Eu posso aproveitar que eu estou acompanhando aqui as notícias do Valor Pro, etc., Vai lá. e mostrar um gráfico rapidinho para vocês de uma notícia que saiu agora, que pode ser interessante, não sei se estava no radar de vocês. Deixa eu mostrar aqui. Qualicorp. Acabou de anunciar que a Qualicorp adquiriu 75% da capital da Plural e da Oxcorp por 202 milhões de reais. Tá? Ela com isso está adquirindo 96 mil vidas e 21 novas operadoras ao portfólio. E com isso agora, isso com a Plural, e com a compra da Oxcorp, a empresa passa a contar com uma base de distribuição com mais de 500 plataformas de venda e aproximadamente 5 mil corretores, reforçando as vendas do canal externo da empresa. Então, vim olhar o gráfico da Qualicorp, reparem que o último movimento o último espelhamento que a gente fez aqui da Qualicorp, ele chegou a atingir 261,8, tá? E não conseguiu romper, tá? Ficou batendo aqui, batendo. Rompeu na sexta-feira. Por outro lado, ontem voltou. Aparentemente, pode ser apenas um pullback, tá? Então, aqui a gente já foi num quarto alvo, que é uma coisa extremamente rara. Normalmente, quer dizer, raro não, né? O mercado, quando sobe, isso vai quantos alvos for. Mas, normalmente, para um espelhamento ou um pivô, normalmente, quando passa do terceiro alvo, já começa a trabalhar com alvos maiores, time frames maiores. Mas, de qualquer maneira, esse aqui ficou muito bonito, esse quarto alvo aqui. Tá? Vocês reparem que ele cravou máxima, rompeu, violou várias vezes, mas sempre fechando ou fazendo máxima aqui nessa região. Reparem nessa estrela cadente, olha a correção. Isso aqui é FIBO, galera. Olha só coisa linda, essa estrela cadente aqui com gap, aí sinalizando provável gap de exaustão, e aí depois teve essa queda, tá? Enfim, se essa notícia for fazer preço para cima, né, a gente fechou na sexta-feira exatamente no primeiro alvo, tá? E voltou, né? Não rompemos, portanto. Se fizer preço, então a gente tem alvo em R$ 37,00. Mas cuidado com leilão de abertura, é o tipo de coisa que a gente não deve fazer, né? Comprar leilão de abertura pode notícia, não vamos operar notícia. Exatamente, operar um evento, uma notícia. Exatamente. Né? Se a notícia for boa e realmente o mercado aprovar essa compra, né? Isso aqui deve fechar rompendo os 35, né, com volume, e aí amanhã sim seria o caso de alguém que pensa em adquirir Qualicorp e ver como é que vai ser a entrada, etc. O que não pode é operar notícia. Mas aqui a gente está numa zona de resistência bem forte, né, uma zona de confluência de 2 fibos que segurou o preço desde setembro. Vamos ver. Se romper por outro lado, aí essa porra explode, né? Era isso. Queria falar da Qualicorp, não sei se estava no teu radar, Mário. Não estava. Eu vou dar uma olhada também nesse anúncio aí. Agora saiu de madrugada essa notícia. Trago na sala, ou amanhã no Morning Call a gente pode comentar aí depois o que aconteceu. Isso, amanhã a gente vê como é que fechou, né? Vai ficar interessante para fazer uma análise de fechamento hoje ou amanhã. Com Qualicorp na semana passada. A semana passada ela teve evento de compra, Qualicorp, pra gente. Sim, ó, rompeu aqui esse candle semanal, esse candle diário aqui, rompeu esse pivôzinho aqui, né? Não sei se o pessoal acompanhou ontem o Morning Call, mas eu comentei dela ontem, porque ela deu na sexta-feira, ela deu um contexto de entrada aí a Qualicorp. Agora tem que esperar. Ontem até ficou uma situação de gift, mas ela chamou a atenção de entrada aqui na semana passada, por um evento aqui conhecido como Bull 180, tá? A junção dessas duas barras, com um halt na média móvel de 20 certinho, e a gente tem o alvo ali para cima, né? Ontem até foi um pouco de estresse, mas é porque teve também balanço da Qualicorp. Vamos ver. A gente também vai trabalhar com a probabilidade de stop, mas ela já estava lá no nosso radar há um tempão. Lembrando que, assim, esse papel a gente já teve uma dificuldade dele de romper a média móvel de 200 há um tempo atrás, mas lateralizou, ficou bacana e agora foi. E aí, Fabrício, só para terminar, né, o Santander, que já veio aí de bons trades já há um tempão, né, para a gente já desde a semana passada, e ontem subiu mais ainda, né, se destacando mais ainda.
já chegando bem perto ali do nosso alvo, né? A gente vinha comentando do Santander já desde a semana passada aí, já há umas 2 semanas que os bancos vêm se destacando. E o Santander, entre todos eles, foi o que mais se destacou. O que você traz para Santander é hoje, né? Depois é a ação mais antiga da minha carteira aí, é uma companhia, é um banco que eu gosto bastante aí, pelo perfil agressivo, né, que o Santander acaba tendo. Na verdade, o Santander ontem divulgou um fato relevante, que eu acho que ou algumas pessoas já podiam estar sabendo, a gente não sabe se tem insider ou não, que é mais ou menos similar ao que o Itaú fez com a XP, tá? Então, o Santander divulgou que estuda fazer uma cisão, né, um spin-off da GetNet. A GetNet, que é a divisão, né, a subsidiária de adquirência do cartão Santander, aí, que muita gente vê essas maquininhas vermelhas aí nos pontos de venda, aí nos estabelecimentos. Né? Então, o estudo, né, pelo segundo fato relevante, prevê listar a GetNet lá em Nova York, na B3, mas o mercado está me falando que provavelmente deve ter alguma coisa na Europa também. Então, com essa cisão, né, as ações seriam distribuídas aí de forma pró-rata para os acionistas atuais, ou seja, quem tem ações do Santander hoje acaba recebendo proporcionalmente essas ações aí da GetNet, né? Então, isso acaba sendo aí um dividendo disfarçado, né, ou uma forma de provento para a companhia. E, de novo, né, assim como no caso do Itaú, isso pode destravar valor, tanto do banco, né, e tanto da GetNet. E aí o mercado pode, para quem recebe essas ações, quem julga que a adquirência morreu, que a GetNet não tem o que ser feito, pode se desfazer desses papéis e colocar o dinheiro no bolso, ou quem vê dentro da estratégia da GetNet ou tentar entender o que está acontecendo por trás, pode também destravar o valor nesse caso aí, né? Então, isso pode ter ajudado, de alguma forma, aí, antecipou, ou pode ter sido antecipado por alguém que já podia suspeitar que estava acontecendo, tanto o Santander fechou com mais de 7% de alta ontem. O resultado do Santander no terceiro TRI já representou aí 30% do resultado do grupo lá fora, já é a maior participação individual do grupo Santander Brasil, e o Santander tem sido o mais agressivo, né, de todos os grandes bancos aqui no Brasil. A gente viu esse ano aí, mesmo na questão do Pix, na questão aí das provisões, o Santander já removeu todo o extra que tinha feito por conta da pandemia, o que gera crítica de um lado, ou o que gera apetite de alguns investidores mais ousados, né? E também tem trabalhado bastante, né, na melhoria da carteira de crédito, na qualidade da carteira de crédito, aí, buscando mais crédito colateralizado ou crédito com melhor margem aí. No começo da pandemia, o Santander em termos de cotação, foi o banco que mais apanhou do mercado, principalmente pelo medo do que pudesse acontecer com o Santander lá fora, né? E agora, com tudo isso que vem acontecendo, depois dos resultados, se a gente for olhar aí em termos de cotação, o Santander foi o que se recuperou mais rápido e já está no topo aí entre os bancos aí, se eu não me engano, né, em termos de cotação, ficando atrás só do Itaú, né, que deu uma deslanchada aí por conta desse lance da cisão da XP e do spin-off da XP. E o Santander tem um histórico muito bom de pagar dividendo, é um dos melhores payouts aí, paga cerca de 60% do lucro em dividendo, até porque, né, por conta desse resultado, tem que mandar dinheiro lá para a Espanha. Tá? Então, o Santander é um pique meu aí do setor e é uma ação que eu carrego aí há mais de uma década na carteira aí já. Beleza, Mário? Então, Mário, provavelmente notícia também e como positivo essa cisão aí da GetNet. Eu estou aqui com o FIBO do Santander traçado, o último espelhamento. Ontem ele rompeu por 47 centavos o terceiro alvo, tá? E está apresentando divergência de baixa no OBV. Então, cuidado aí com o Santander hoje, cuidado de novo com notícia, mesma situação da Qualicorp. Exatamente. Tá? Puta volumão ontem gigantesco, né? Com um gapzinho de abertura, né? E rompendo o alvo de FIBO, porém, 47 centavos, merreca, mas com divergência de baixa no ABV. Na verdade, claro, divergência de baixa nos dois topos anteriores, não é nem o alvo de ontem, nos dois topos de ontem. Só para deixar claro, nesses níveis de preço eu não sou comprador de Santander, tá? Eu, na verdade, compro o SAMB 4, por uma questão aí daquele, a gente sempre faz a questão dos dividendos, né? Uhum. E a SAMB 11 aí é uma Santander 4 com uma Santander 3. Então eu prefiro, na verdade, a SAMB 4.
Então, vamos falar aí, Santander. Hoje, Sambi 11 está quanto aí, Mário? R$38? Quase R$40? É, quase R$40. Então, na verdade, Sambi 11, para mim, num preço atrativo aí, é na casa dos R$28 ou abaixo, né? Que foi a última compra aí, abaixo dos R$14 que eu fiz em Sambi 4. Eu até comentei aqui no Morning Call aí que era um preço bom para mim. E você comentou e no dia seguinte o negócio disparou, né? Você chegou no teu preço, que era um preço legal. Foi, que de normalmente a gente fica de olho Santander nesses níveis de preço foram, aí. foram duas que você pegou na veia. Deixa eu só comentar, Mário, esse teu indicador embaixo do volume é o ABV, não é? É o OBV. Tá, o OBV do Mário, eu não vou nem pegar a tela então, dá para ver que ele tem divergência de baixa nos dois topos anteriores e o próprio movimento de alta de ontem, com 7%, mesmo tendo um volume bem grande, não rompeu o OBV do topo anterior, ou seja, o OBV não acompanhou o preço, tá? Então fiquem só com o radar ligado, o preço é soberano, mas o OBV é um belo do anjo da guarda. E só para deixar claro que o Santander ele foi contexto de entrada na semana passada. Então, ontem, ele já foi contexto de realizações parciais com o tamanho da alta dele. Então, pode ser que seja um pouco atrasado mesmo, tá buscando a entrada hoje no Santander, tá, pessoal? Ele veio chamando atenção na semana passada, o Santander. Ele realmente já está esticado para quem for buscar operação agora. Vai ter que esperar um novo pullback. Ontem ele esticou demais. Beleza, o que eu tinha desses papéis era isso, Mário. Espero ter ajudado aí vocês, pessoal, que vocês tenham gostado aí desse bate-bola meio do Mário aí. E aí, pessoal, só para terminar aqui, antes que... não sei se alguém assistiu aqui, tá? Mas é importante ressaltar aqui, porque ontem eu fiquei muito feliz de ver, tá? Esse vídeo aqui do André que está disponível no Instagram dele, tá certo? Junto com o Cabral, que teve a live ontem, à 1h da tarde, tá certo? Aqui eu não vou conseguir compartilhar o som, mas quem puder ir assistir lá no Instagram, o André colocou. O som tá saindo. É o único professor, né, que já passou pela B3. E, eu sou aluno do Projetos 10% ali desde o começo. É o único professor que deu aula pela bolsa, representou a bolsa lá fora, né, cara? Tô a bolsa lá fora. Então, pessoal, isso não tem em qualquer lugar. Eu acho que isso não tem em nenhum lugar do mundo, para falar a verdade. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Porque eu já fui até ser aluno lá fora, né? O pessoal já sabe disso. Não era professor da bolsa e nem muito menos foi dar aula pela Bolsa Americana em algum lugar no mundo. Então, o André Machado é o único do mundo, né, que já fez isso. Então, pessoal, só queria deixar aí, né, um parabéns gigante aqui para o André. Obrigado, Mário. Dizer que é um orgulho enorme estar fazendo parte aqui dessa turma hoje aqui, o Projetos 10%. Verdade. Obrigado, parabéns, André. Obrigado. A gente sempre soube, como o Cabral falou, que você dava para um bom professor, né? Mas só se for da B3. Não, mas obrigado. Ele me pegou de surpresa e é do caralho ouvir isso, foi sensacional. Ontem foi o programa de estreia da BMC de entrevistas com traders, eles vão entrevistar traders, aí ele fez questão de estrear comigo. Ele já me conhece, já sabe que eu sou trader, já era trader antes para a B3, né, desde 2002, então sempre fui skin in the game e acabei entrando na carreira docente e, por acaso, você já conhece a história, fui parar na B3 e da B3, depois de um tempo aí na sabatina de 6 meses, comecei esse projeto aí justamente com o Mário e mais 6 pessoas e que era uma coisa assim entre amigos para operar junto, fazer companhia, né? Os caras queriam validar um pouco do aprendizado de análise técnica que a gente tinha feito na semana anterior e virou esse projeto maravilhoso que está crescendo. Tem tantas novidades aí para o ano que vem que vocês não têm noção, galera, do que a gente vai trazer ano que vem de novidades nesse projeto, porque depois que você começa um projeto dessa magnitude, que você começa a ter os feedbacks de tanta gente que está mudando de vida, mudando de carreira, que está começando a ter sucesso depois de várias tentativas como trader profissional ou como investidor,
ou você vai agregando uma série de conhecimentos que hoje não estão disponíveis em nenhum lugar, né? E mesmo alguns lugares que têm esse conhecimento está tudo espalhado, a gente concentrando tudo isso dentro do projeto, os 10%, realmente a ideia é ser um ambiente quase que universitário de formação profissional. Então vai vir muita novidade, é um projeto que depois que chega um ponto que nem eu mesmo achava que uma hora ia parar, por conta de esgotamento físico, mental, até emocional também. Mas aí, conforme a coisa vai crescendo, chega uma hora que você não consegue mais controlar. O negócio deixa de ser seu projeto e passa a ser um projeto do Brasil. Não tem mais como eu falar, não quero mais. Agora vou pegar a bola e vou para casa. Acabou, chega. Não dá. E aí, até por conta do crescimento, a gente teve que profissionalizar. Hoje a equipe, eu acho que, eu não tenho nem ideia de quantas pessoas são, mas já somos quase 20. Equipe comercial, jurídico, atendimento, marketing, mídias, né, todo o time educacional, desenvolvimento, TI. Então, o projeto, a tendência é crescer cada vez mais e realmente ser uma empresa, né? Já é uma empresa, mas ser uma empresa assim com E maiúsculo que possa fazer história no mercado brasileiro. Eu acho que eu fiz a minha parte como trader, como professor lá atrás, e agora o projeto vai caminhar junto comigo e meus amigos aqui para continuar fazendo história, né? Então, o objetivo é a gente estar se aprimorando, melhorando para realmente ser um ponto de contato único para quem quer informação de qualidade, com senioridade, com ética, com responsabilidade, com imparcialidade. Essa é a nossa missão agora. Mas obrigado aí pelo comentário aí da live com o Cabral. Realmente fiquei, muito feliz. Super feliz. A gente ficou super feliz quando estava assistindo a live ontem com o Cabral, né? Por ter relembrado, né? Porque muitas vezes as histórias ficam lá no passado e aí a gente estava relembrando aí a época que você era o professor da Bolsa. Então, junto com o pessoal na minha sala, estava relembrando junto com o pessoal. Então, a gente ficou muito, muito orgulhoso, né, de estar hoje no Projeto 10% e saber, o nosso professor aqui do Projeto 10%, ele já deu aula na B3, né? E não só na B3, mas no mundo afora com a B3. Isso não tem nenhum lugar no mundo. Eu que acabo eu tive uma história de sucesso aí em várias empresas de TI, também como empresário, mas acho que por conta até da minha dificuldade de lidar com rede social, acho que a impressão que sempre fica, e isso me deixa muito triste, mas a culpa é minha, que eu posso fazer? Incompetência minha em lidar com esse aspecto, né, do mundo virtual, mas às vezes eu fico com a sensação que o que aparece, o que sobressai é só o André que chega no Twitter, manda o cara, o hater lá, babaca, tomar no cu, não sei o quê, papapá, e toda a senioridade que eu adquiri na minha carreira como um todo, não só de mercado financeiro, fica em segundo plano, né? Então, acho que, de repente, esse momento que o Cabral fez essa lembrança ontem é um momento propício, super importante, para ver se, de repente, eu tomo uma chacoalhada e paro de reagir a comentários escrotos que vão sempre ter. Eu sei que eu estou tentando há anos, eu prometo toda hora que eu nunca mais vou reagir, mas é aquilo que eu comentei ontem, né? Às vezes você está, como eu estava, na piscina, tomando cerveja, num churrasco, curtindo as crianças, tirando foto das crianças, de repente você vai lá, vê um comentário super escroto, né? Mas muito escroto, é como se fosse um soco na boca do estômago, e isso desperta desperta a ira, desperta vontade de vingança, só que é uma merda isso. Então, vamos ver agora com tudo esse trabalho que a gente está fazendo, essa lembrança do Cabral e as várias entrevistas que eu tenho dado aí para jornalistas nas últimas semanas, eu viro essa página até comentando internamente, né? O ogro meio que vai sempre existir, porque já existia antes do mercado, era o ogro com os amigos, com a esposa, com os filhos, sempre fui assim. Mas eu ser menos ogro e mais André Machado no dia a dia, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer. O ogro para ser só um personagem aí que fica nas redes sociais e mais nada. O pessoal novo aqui do Projeto 10%, ele não sabe o ogro, às vezes, quando fica bravo mesmo. Eu às vezes eu perco a linha. Chego no final do dia com remorso
às vezes porque eu vou com os pés no peito da galera, mas na verdade é o que eu sempre falo, né? Meu objetivo, quando eu vou para que eu fico estourado, puto, na verdade, não é com a pessoa. A pessoa, tudo bem, é difícil falar para ela não levar para o pessoal, né? Mas não é um hater falando, né? É um cara que tá vendo o cara fazer merda e, porra, quer dar uma porrada para chamar atenção, para parar, né? Porque na sala, infelizmente, eu não tenho controle sobre o sizing da galera, né? Pô, o ideal seria que eu tivesse um controle, apesar do que seria mais uma responsabilidade para mim que eu não posso assumir, mas eu ter controle e falar, não, você não vai operar 10 contratos, não, você vai operar um. Que tomou stop, você vai parar por hoje. Eu não consigo, né? Mas quando eu vejo o pessoal girando, fazendo entradas erradas ou fazendo perguntas insistentes, tipo, que você vê que não é uma dúvida técnica, é vontade de operar, é ansiedade, é falta de paciência e às vezes também é falta de conhecimento técnico, muitas vezes também. Pô, tem que chamar atenção, não tem jeito. Não dá para ser tia-teteia num mercado financeiro, entendeu? Ficar tratando com um beijinho, né? Claro que tem a hora de você dar um abraço na pessoa, a pessoa está mal, etc. Mas, em geral, né, tem que dar porrada, né? Eu acho que o Zé que foi de tesouraria, eu lembro, não sei com o Zé especialmente, mas eu lembro de um cara que eu dei aula na B3, ele era do BBA, eu não sei quem é o cara, provavelmente da época do Zé, né? Provavelmente não, certamente da época que o Zé estava lá, que eu perguntando como é que era a vida na tesouraria, se era muito estressante, ele me falou que mais de uma vez ele foi para o banheiro chorar. Aí vocês vão pensar, pô, que bichona, né? Pô, nada a ver, meu. Chorar é uma maneira de desabafar, desestressar, é pressão, nada a ver. E o cara era maior que o Ivan Drago, né? Que agora que é o personagem que está ilustrando aí o combate eu com o Storm para ver se quem vai ganhar a aposta. O cara estava indo Ivan Drago, cara. Eu fiquei imaginando o cara indo para o banheiro chorar por conta de pressão. Uma vez ele falou que o chefe da mesa, Zé, já aconteceu isso, não sei se era outra mesa diferente da sua, e aí as pessoas têm posturas diferentes, mas ele falou que uma vez o chefe da mesa, o head da mesa, tacou um sapato na cabeça dele, meu, e zerou o sapato na cabeça dele. É punk. Então, aqui eu falo, projetos 10% é tipo uma tesourariazinha, né? A gente operando cada um seu capital, é como se fosse uma mesa proprietária, né? Cada um operando seu capital, mas tendo uma coordenação, tendo alguém orientando, treinando, ensinando, né? Mas rola estresse mesmo. Se a coisa sai do controle, você vê o pessoal desesperado, não aparece nenhuma operação por mais de meia hora, uma hora, o pessoal começa a procurar coisa para entrar, mudar de time frame, procurar LTA, LTB, FIBO, que vem lá da Páscoa até o feriado da República. Ah, porra, é foda. Eu percebo isso. Eu sei porque eu já passei por tudo isso. Eu sei quando o trader está procurando entrada ao invés de estar analisando, né? A gente analisa o mercado. Quando tu está analisando e tem coisa, acontece. Quando não tem coisa, não tem nem o que comentar, não tem nem o que analisar. Já está analisado, já sabemos os alvos, já sabemos o que tem que esperar acontecer para entrar. Não tem o que ficar procurando num candle. Ah, esse candle aí, não sei o que, olha só. Esquece, meu, esquece. Deixa eu só dar um recado aqui para o Lucas. Lucas, como a gente bateu um papo aqui meio fora da agenda, mas que foi legal, eu tinha falado para você ontem encerrar às 9 horas em ponto. Vamos começar isso amanhã. Vamos tentar amanhã ver se a gente mantém aí. Porque eu fiz uma porrada de estudo. Mete bronca. Eu acordei às 5 da manhã, eu fiz uma porrada de estudo e sacanagem, eu não consegui mostrar nenhum deles. Tem que tá ser bom? E outra coisa que eu queria falar, né? Na minha sala eu venho acompanhando as ações junto com o pessoal. Pessoal, antes das 10 para operar as ações, antes das 11 agora, né? Pô, tá sem liquidez. Então se a gente acha a operação, meio que a gente entra sozinho no book, não tem contraparte. Então nem adianta, ficou uma ilusão aí, pessoal. Então vamos esperar até as 11 aí e vamos ter cautela para que operações. Para que opera futuro tem liquidez, aí é outra história. Mas para as ações tem que esperar aí, pessoal, até as 11 aí, que está sem liquidez mesmo o mercado antes. Bom, posso pegar a tela aqui? Pode pegar. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia do Morning Call aí. Bom, então o Santander, que era o que eu estava olhando aqui antes de eu entrar na parte. Obrigado também
pela atenção de todos aí. Segue aí, André, desculpa. Valeu. O Morning Call, conforme eu falei, estava vendo o Santander aqui, né? Então, ó, aqui a gente tem dois topos mais altos, ó, o OBV na mesma altura, tá? E o rompimento aqui do topo anterior, né? Com uma alta de 7,25, um puta volumão, mas reparem que o OBV não conseguiu, não acompanhou. De qualquer maneira, se você olha o volume como um todo, né, esses 2 dias de queda aqui tiveram menos volume também, enfim, é aquela história, o preço é soberano, a gente não opera o OBV, mas o OBV sempre é um indicador importante para, tipo, um anjo da guarda, tá? Para a gente se proteger. Bom, o que eu fiz de mudança aqui no meu layout para apresentar para vocês, que eu acho que vai ficar mais dinâmico o Morning Call e menos confuso e mais fácil de entender. Eu fiz primeiro uma calibragem, uma troca aqui nas cores, rapidamente, tá? Eu acho que vocês lembram, eu estava usando azul, verde e vermelho, mas eu preferi usar as cores aí do trânsito, né? Inspirado aí pela noia aí, pela obsessão, né? Noia é feio, pela obsessão do Steve Jobs com design, com uma coisa que seja intuitiva, tá? Dizem que ele ficou 6 meses só para definir as cores dos botõezinhos de abrir janela, fechar janela do macOS. Então, eu ainda vou trocar os outros, mas qual a ideia, né? Verde como primeiro alvo é aquele alvo que a gente sabe que sempre vai. Claro que não é por causa disso que a gente vai deixar de usar stop, etc. Né? Vai que tem um outro fibo que eu não tracei, que eu não estou vendo, que dá uma resistência antes e ele bate e volta. Né? Então, verde é o alvo que sempre vai, amarelo é o alvo que, na maior parte das vezes, ele serve de ponto final de chegada, né? de alvo final, né? E é onde eu espero sempre uma correção. E se for rompido, aí ele vai no terceiro alvo, que aí é o vermelho, que eu sempre falo para vocês que é o mais difícil, de ser rompido. É muito raro eu estender esse alvo, botar outros alvos para cima, porque eu prefiro, nessa hora, ao invés de botar mais alvos para cima, eu prefiro pegar um outro movimento maior ainda. Por exemplo, vamos supor que o Bov vem e rompa o 116 aqui no semanal, 116 mil pontos no semanal. Em vez de eu ficar botando FIBO de 261, esse é o de 161, tá? Ao invés de botar o FIBO de 261, de repente eu vou pegar esse pivô aqui de alta no semanal, tá vendo? Pivô de alta que, por enquanto, está sendo rompido, ó. A semana ainda não fechou, mas está sendo rompido. Então, por mais que gráfico semanal seja um gráfico que a gente só deveria olhar na sexta-feira ou no final de semana para começar a semana seguinte, por conta dos trades que a gente faz com índice dólar, usando o semanal sempre como alvos, né, e vendo onde são os pontos de briga, mesmo o gráfico semanal não estando fechado hoje, já que é terça, só vai fechar na sexta, eu acho bem interessante a gente começar, e eu aprendi isso com o Zé nos últimos meses, eu estou gostando muito de fazer esses estudos de gráfico semanal, porque eles acabam tirando bastante a subjetividade que às vezes possa ter no FIBO, né, uma projeção de candle semanal. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a projeção deste enorme candle semanal, que você projeta ele quando há o rompimento, ou seja, neste caso aqui você projeta quando há o rompimento, tá? Você projeta quando há o rompimento do anterior, ou seja, esse é o último movimento de baixa. Todas as outras semanas, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passamos aí mais de 2 meses andando de lado aqui, claro que é um movimento de 60 mil até 62 mil, 82 mil, um movimento de 30%, 33% ou de 20 mil pontos, tá? Mas quando rompeu, aí vocês reparem que o semanal, ó, ele chegou a ser rompido várias vezes, aqui o alvo de 100% e voltou. Né, deixando estrela cadente, spinning top, estrela cadente, spinning top, né, depois vários enforcados, e aí desceu. Se olhar o diário, né, aí o time frame menor, olha só que interessante. O diário, deixa eu apagar essa linha azul, ó. O diário, reparem que ele cravou, né, a projeção de 161 deste ponto aqui, tá? Deste ponto aqui. Né, ele foi lá no 161, cravou e corrigiu, tá? E aí agora nós temos no semanal, voltando para o semanal, né? Voltando para o semanal, a gente, semana passada, rompeu este topo aqui.
Rompendo este topo aqui, então a gente abre automaticamente estes alvos para cima. Tá? Então, tem como primeiro alvo 107 mil pontos, ou 106.970, mais especificamente, mas com certeza, se for 970, não é por causa de 30 pontos que ele não vai testar os 107, né? Então, aqui a gente tem os 107 mil como alvo, talvez para ser atingido hoje, tá? Depende aí do SP500, o SP500 caindo 0,46 agora, mas a gente teria como alvo 107 mil pontos. E se romper, né, então é primeiro alvo. Então, só para vocês não se confundirem, eu mudei aqui essa questão de cores, daqui a pouco vocês se adaptam, que já vêm me acompanhando, para realmente ter esse conceito aí mais Steve Jobs-ano, né, de aqui é o alvo que sempre vai, entre aspas, né, eu não posso, tenho que fazer esse disclaimer, sempre é o alvo que eu trabalho que vai, e é inclusive por isso que eu faço o trabalho aí com a galera de não alfaçar para levar até o primeiro alvo, mas tem que fazer gestão de risco, tem que fazer o trailing stop, né, a gente não pode contar com o ovo no cu da galinha, lead Murphy é foda, né, de repente você faz uma entrada, vai no primeiro alvo, e o negócio vem, te estopa e volta e só depois vai lá. Mas aí, às vezes, por conta desses violinos, você fala, então não vou estopar. Puta, e aí o negócio não vai no primeiro alvo e reverte a tendência porque o mercado virou, ou tinha um outro FIBO aqui que eu esqueci de desenhar, uma retração, por exemplo, tá? Mas, em geral, né, podemos dizer aí que quase na totalidade das vezes ele vai no primeiro alvo, seja qual for o padrão que a gente faz de pivô, espelhamento, tá? Ele vai no primeiro alvo, rompeu, ele vai no segundo, e como justamente a gente nunca sabe em que alvo que vai terminar o movimento, como é que a gente trabalha? A gente sai no primeiro alvo ou faz um barra-barra no primeiro alvo para proteger, já que chegou num alvo, e se romper, continua protegendo, né? Ou então não precisa nem mais fazer o barra-barra depois que rompe o primeiro alvo e faz o barra-barra ou outro tipo de trailing stop quando chega no segundo alvo. Eu normalmente não, 100% das vezes, eu saio no segundo alvo e eu espero romper para esperar um pullback e aí sim tentar pegar o terceiro alvo. Eu prefiro ser mais conservador e não ficar contando que vai no último alvo. Então está aqui, primeiro alvo agora do Ibov, 107 mil no gráfico semanal. Aproveitando, pegando, por exemplo, agora... cadê o SP? Saiu tudo da ordem aqui? Estava em ordem, Fábio. SP Futuro, ó. SP Futuro cravou a máxima semana passada no alvo de 100% do candle preto, que foi o que reverteu, tá? Foi revertido. Ó, cravou 100%, tá? E voltou fechando aqui dentro desse megafone, tá? Ontem, para variar, o cara comentou até no meu vídeo, pô, é engraçado ficar vendo o André procurando resistência para o mercado não subir. Eu não estou procurando. O projeto FIBO e onde ele aparece é resistência, só isso. Não estou procurando nada para confirmar viés, apesar do que esse gráfico me deixa com viés de baixa, é óbvio. Né? Na verdade, todos os analistas americanos estão com o mesmo viés que eu, só aqui que parece que não. É que aqui o pessoal foca muito na Bovespa, e eu não foco na Bovespa, eu foco no SP500, porque eu acredito que ele leva todo o resto a reboque. Por isso. E eu opero muito day trade de olho no SP500, então é natural essa minha visão. Então, de qualquer maneira, ele foi no alvo de 100% desse candle preto e a semana está em andamento. Né? Então, olhando agora o gráfico diário, ó, ele rompeu aquela linha do megafone, ó, foi lá no alvo, cravou o alvo de 100%, tá? Ó, aqui dificilmente num gráfico diário eu ia enxergar esse movimento para projetar. Tanto é que essa máxima aqui eu achei agora de madrugada. Hoje eu acordei 5 da manhã com vontade de mexer nisso para tornar o mais claro possível os estudos, e eu não tinha essa projeção aqui. Talvez eu tivesse até num pivô de 60 minutos, sei lá, mas eu não tinha essa projeção. Por quê? Porque eu só vi ela no semanal. E eu estou vendo, confirmando há algumas semanas, né, alguns meses, esse trabalho com o semanal, e isso está sendo uma grande mudança, não no meu trade system, o trade system não mudou absolutamente nada, mas está sendo uma grande mudança na maneira como eu projeto os alvos, porque meu objetivo, já que eu acho o Fibonacci a ferramenta mais foda que existe para se operar, seja na análise técnica, seja qualquer outra, mesmo de repente quem é fundamentalista, projeta um alvo de FIBO de um gráfico semanal ou mensal, e você vai ver quando chega em alvo, que fica muito caro, né?
como o próprio Fabrício falou, o valor importa. O valor do Santander 38 para ele é caro, ele não compra, 28 já compraria. Então, você ter essas noções de alvos, eu acho que é fundamental. Então, o Fibonacci é a melhor ferramenta que eu já vi, de tudo que eu já experimentei em 18 anos, para definição de alvos, tá? E por ser tão importante assim, principalmente no caso para quem quer ser trader, a questão emocional que é mandatória, né? E que o Fibonacci tem me ajudado a tirar as pessoas da teoria da perspectiva, né? Que é até o que batiza este projeto, ou seja, a teoria da perspectiva diz que 90% das pessoas perdem para que 10% ganhem. O nome desse projeto é Projetos 10%. Não é 10% de ganho por mês, nada disso, como o pessoal às vezes imagina, né? 10%, ou seja, é o grupo que tem que ganhar. O objetivo desse projeto é que todo mundo que faça parte dele esteja no grupo dos que ganham. Mas na teoria da perspectiva, o que o Daniel Kahneman falava, além dos 90-10, era que a maioria quebra, né? Ou sai do mercado, pode até não quebrar, mas sai do mercado sem resultados positivos, porque ganha pouco e perde muito, tá? E por que ganha pouco? Por conta de, quando está dando lucro, não leva o lucro até o alvo, porque não sabe onde é o alvo. Então, o Fibonacci tira essa pressão de alfaçar. Normalmente, o cara que alfaça é porque ele toma tanto stop que a hora que está ganhando e começa a botar um pouco, ele fala, não, vou botar no bolso. E pode ser aquela operação que pagaria 2, 3 stops que ele tomou. Então, para que isso não aconteça, o Fibonacci é a ferramenta que faz com que o cara não alface, porque ele começa por estatística, por ver a gente fazendo isso todos os dias, a falar, não, primeiro alvo vai. Tanto é que eu falo, sai no primeiro alvo, vai até a primeira base, não tenta fazer o home run para não ser desclassificado. Depois, começa a chegar no primeiro alvo e ao invés de sair, bota o barra para ver se vai até o segundo. Às vezes você vai sair, vai voltar um pouco, então você vai sair com menos do que se tivesse saído no primeiro alvo. Por outro lado, às vezes vai romper e você vai para o segundo alvo. E quando estiver com 2 contratos, sai com um, depois leva o outro, enfim. É a maneira que eu tenho trabalhado aí com a galera para permanecer vivo aí no day trade, tá? E lembrando, começa com um contrato, daqui a alguns meses já está com 5, 10, e aí os resultados financeiros são até muito mais do que vocês imaginam ou do que a galera fica prometendo aí, né, nos Instagram da vida, no marketing digital, tá? Mas tem que começar com um contrato para adquirir a fluência, a consistência para a coisa poder andar, tá bom? Então tá aqui, eu fiz essa mudança então das cores, né? Primeiro alvo verde, segundo alvo amarelo, ou seja, já fica esperto, que pode ser que não rompa, e o vermelho é aquele mais longo que é mais difícil romper, tá? Então tá aqui, esse é o SP500 e, por exemplo, o VIX, tá? VIX, ele não chegou ainda no primeiro alvo. O primeiro alvo tá aqui na linha desse fundo, onde abriu o gap, tá? Onde abriu esse gap. Então, provável, né? Se bem que hoje o VIX está subindo, né? Quase 3%, por conta do SP que está caindo. Eles são opostos, né? Aqui é o VIX do SP500. Se a gente for pegar a Nasdaq com a Tesla, né? Nasdaq agora subindo 0,34, tá? Eu até deixei aqui, aqui tem o estudo até mais longo da Nasdaq, isso aqui me permitiu falar com toda a convicção que aqui era o alvo da Nasdaq, que aqui era topo, né? Fora todas das 5 FANGs, 4 valendo 2 trilhões de dólares, que era uma anomalia. A própria, sem contar que a Apple subiu 30 e tantos % em um único mês só porque falou que ia fazer split, né? Tesla idem, bateu $500 a ação da Tesla, uma loucura. E aí você olha o gráfico da Nasdaq, você fala, aqui é o primeiro alvo, mas é um primeiro alvo de semanal, gigante, um pivô de alta semanal, até porque o espelhamento dessa perna de baixo, ele rompeu tudo, né? Mas, enfim, foi primeiro alvo. E reparem que aqui, fazendo essa técnica do semanal, olha só, a projeção deste candle semanal que reverteu a tendência, olha só, ele cravou o terceiro alvo e voltou. Olha que beleza, onde ele fez o topo duplo. E agora, olhando a Nasdaq de novo, semana passada, deixou um puta spinning top embaixo do primeiro alvo ainda, ou seja, pela terceira vez, tá? Sendo que a máxima foi no segundo alvo, de 100%. Né? Faltou um tiquinho aqui, tá? Foi no segundo alvo. O que eu estou projetando? O candle preto que foi rompido pelo verde, tá? Ok? Então, lindo esse gráfico aqui da Nasdaq. Vamos olhar no diário como é que ela está. E aqui, então, vou apagar para não ficar poluído, que vocês já viram, que é só mostrar.
Olha só que beleza a projeção aqui, ó. Dá até para ver um pivôzinho de alta, um fundo duplo aqui na Nasdaq, aqui, ó. Aí ele vai no primeiro alvo, fez pullback na cabeça do pivô, né? Aí rompe o primeiro alvo, vai direto até o terceiro, spinning top, confirma spinning top de queda, né? Fora o contexto todo lá do alvo semanal, e corrige, e aí ficou esse triângulo aqui, lindo, lindo, lindo. Então aqui eu tiro para não poluir, tá? E temos aqui esse triângulo. Estamos agora brigando, nesse momento, SP Futuro brigando aqui pela LTB do triângulo, que, ó, no primeiro dia lá do anúncio da vacina da Pfizer, rompeu e voltou com tudo, depois de cravar a máxima exatamente no maior fechamento da história da Nasdaq, tá? Cravou a máxima e voltou. Por isso que ficou faltando esse tiquinho aqui para o alvo de FIBO, que se você olhar, o alvo de FIBO, inclusive, bate com essa máxima aqui. Né? Então, pô, perfeito o movimento. Dow Jones, diário, né? Deixa eu botar no semanal. O semanal acaba ficando bem mais fácil de você ver, porque você acaba tirando um pouco do ruído da semana que está passando, que sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro, e o semanal acaba sendo bem mais consistente. Reparem aqui, ó, que na semana passada ele deixou um doji exatamente no primeiro alvo, tá? Deste candle preto aqui semanal, exatamente no primeiro alvo, sendo que finalmente ele foi lá testar o terceiro alvo desse candle semanal aqui, ó. Foi testar o terceiro alvo que ele ficou devendo, né? Quando aqui no mês de no dia 30, na última semana de agosto, ele ficou devendo esse alvo, foi lá testar semana passada e deixou um belo de um doji, tá? E essa semana estamos ainda na terça-feira, então ainda o mercado está andando, então ele tem espaço para vir bater aqui o 30.228 e vamos ver se vai romper ou se vai voltar para debaixo desse outro, tá? Mas foi um doji nunca é bom, doji, principalmente um semanal, sempre é complicado você encontrar um doji em alvo de FIBO semanal. Aqui eu já botei o que eu vou falar todo dia no Morning Call, tá? Então, olhando aqui o índice futuro, ó, índice futuro já cravou o terceiro alvo no futuro, tá aqui na região dos 107 mil, já cravou e agora corrigindo um pouco, né? Na semana que a gente está trabalhando, corrigindo um pouco, tá? Se botar agora no gráfico diário, ó, ele está no meio do candle anterior, tá? A gente já vai ver aqui no Profit, tá? Tá andando de lado por enquanto, abriu, subiu, caiu, está no mesmo ponto que abriu, tá? Provavelmente deve ter um range aí para a gente trabalhar, beleza? Pronto. Esse é o índice futuro. Voltando aqui para o semanal. Beleza? Então, ele foi lá no terceiro alvo, tá? Então, tem que ficar de olho no terceiro alvo junto com o próprio Ibovespa, né? Que a gente está trabalhando aqui, né? O futuro, como ele abre antes, acaba tendo movimentos um pouco diferentes do Ibov. Na verdade, apesar dos alvos do Ibov, obviamente, serem super importantes, índice futuro também é o que, no final das contas, acaba conduzindo aí o mercado à vista também, tá? Dólar, ele foi no alvo de 161,8 desse último candle de alta que foi revertido pelo preto, justamente depois daquele comunicado do Bacen, e aí na semana passada a gente recuperou boa parte da queda da semana anterior, tá? E agora trabalhando aqui dentro deste candle ainda da semana anterior. Mas, ó, foi no alvo do semanal, o terceiro alvo, tá? E o que aconteceria, por exemplo, se isso aqui fosse rompido? Aí eu vou projetar, de repente, esse espelhamento aqui. Mas vamos ver, vamos por partes para não confundir vocês. DXY, ele também, né, ele rompeu aqui esse candle aqui semanal há 2 semanas, tá? Rompeu, reparem que ele ficou aqui dentro por 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e aí semana retrasada rompeu, fez pullback semana passada, chegou a invadir, mas fechou abaixo, olha que beleza. E agora aqui está derretendo, né, essa semana, com possibilidade de perder esse fundo e vir buscar aqui os 91, tá? Que seria o primeiro alvo. Euro-dólar, que acaba sendo, na minha opinião, mais técnico, porque é mais da metade do peso do DXY, né?
O euro-dólar, ele foi, nesse espelhamento aqui, ele foi no primeiro alvo e está aqui batendo cabeça já a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver, aqui desde 27 de julho. Então está batendo cabeça aí agosto, setembro, outubro, novembro, vai dar aí 4 meses que ele está nesse range aqui, o euro, tá? E se romper, alvo 1,22, tá? Bitcoin, eu já fiz os estudos esses dias, mas atualizando aqui, eu tinha como alvo $16.800, tá? O alvo desse semanal aqui, desse espelhamento, tá? E dessa perna de baixo inteira, eu tenho como alvo aqui os $17.000, tá? Então, aqui é uma confluência importante, 16.800 e $17.000. Petróleo, ele cravou o primeiro alvo de 61,8 na semana passada, tá? Semana passada, fechou a máxima e voltou. E eu tenho como alvo de 100%, se romper os $45, aqui a região dos $47, 48, tá? $48 seria o alvo deste candle aqui, tá? Deste candle de baixa que foi limpo depois de 2 semanas, depois daqueles estresse aí, Rússia, Arábia Saudita, futuros fechando negativo, enfim. $48 seria o alvo final deste movimento, e aí a expectativa é uma correção, seja para reverter tendência, seja só para corrigir e depois voltar a subir. Minério de ferro, $121. Minério de ferro tinha como alvo aqui os $125, chegou a romper por uma semana, trabalhou 3 semanas acima disso, voltou, veio testar aqui o alvo de 100%, né, na região de $114 e voltou a subir. Aqui teve o rompimento da semana anterior, então até daria para já fazer uma projeção deste candle aqui semanal, tá? Ó. Deste candle semanal, e aí reparem, olha só como é que os fractais estão encaixadinhos, né? A gente teria o primeiro alvo exatamente onde é o terceiro alvo deste movimento inicial, tá? Onde foi esse topo aqui também, tá? Um topo importante. Então, minério de ferro, $125, já começa a ficar 125, 128, bastante esticado mesmo, chamando por correção. DAX Alemanha, né, que é uma bolsa importante, quase já foi, depois de reverter esse candle aqui, ó, esse candle para baixo aqui espelhado, ele foi no alvo de 100% aqui, chegou a romper, mas voltou, fechou dentro, e agora o vermelho que foi rompido, ó, falta um tiquinho para testar os alvos de 100%, onde deixa de novo o DAX naquela consolidação que a gente já vem acompanhando aí, ó, já vemos, isso aqui já que eu já mostrei para vocês, eu posso apagar. E voltamos o DAX para dentro daquela consolidação horrorosa que ele ficou, inclusive agora o ABV deu uma melhorada, tá? Mas a gente viu essa acumulação com o ABV cheio de divergência até que foi perdido e foi no alvo de 100% aqui embaixo desse retângulo. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada aqui como é que está aqui o nosso mercado. Então, ó, o dólar abriu com gap de baixa, deu uma porrada, vamos ver o que é aonde ele está trabalhando, ó. Olha que interessante. Ele abriu com gap de baixa, aí caiu pressão de venda, né? Depois recuperou, foi lá deixar máxima no FIBO de 50, que é justamente aqui o fechamento do gap, tá? Do gráfico de ontem, tá? E aí deixou um padrão de venda, segue caindo agora, tá? Como é que eu operaria isso? A VWAP está apontada para cima, então significa que o dólar, apesar de estar caindo, ele está em tendência de alta pela VWAP, tá? Então, eu precisaria ter o dólar voltando a testar a VWAP, aí ela segurando e aí ele voltando a cair e armando um pivôzinho de baixa. É a operação mais segura para se fazer no dólar nesse momento, tá? Até mesmo um outro pullback, né? Assim como ele fez pullback, ele veio até o FIBO de 50, ele agora vinha até o FIBO, né? De cima para baixo, né? O FIBO de 61,8 ou de baixo para cima, o FIBO de 38, tanto faz. Mas ele saiu da faixa de Gaza, ou seja, ele vira até a faixa de Gaza, bater, fazer um pullback e aí sim, perdendo mínima, aí sim aciona a venda, tá? Vender agora, qual seria o risco? Você bota uma venda aqui, o stop tem que estar aqui em cima. Não tem jeito, tem que estar na máxima, não tem outro lugar para você botar, né? E aí a gente está falando de um stop de 25 pontos. E se na sequência ele resolve vir fazer o pullback, né? Vai passar um calor danado.
E se botar o stop aqui na máxima nesse candle? Puta, ele pode vir aqui fazer o pullback, te violinar, te estopar e depois sim cair. Então, como eu nunca sei o que o mercado vai fazer, eu não sou apostador, nós somos traders, a melhor coisa é não fazer nada. Agora já começa a mudar de figura. Fechou o candle das 9h20, abriu das 9h25. Se ele fizer um candle pequenininho, que é o que a gente chama de gift, a perda da mínima abre venda. Por quê? Porque aí eu posso botar meu stop no gift, que é um padrão de descanso. Tá? E agora, André, via aquele padrão do gift escondido, né? Dá para entrar? Cara, pelo tamanho dessa barra, um padrão de gift escondido é muito volátil e é muito fácil tomar stop num gift escondido num padrão desse. Mas é stop de 2, 3 pontos. Ok, 2, 3 pontos que você pode evitar, porque se depois der uma entrada, você acabou de tomar um stop, você já não... não é nem 2, 3 pontos, é 5 pontos. 5 pontos. Depois dá uma entrada de livre e você perde porque acabou de tomar 5 pontos. Por exemplo, olha só, quem fez exatamente a entrada de gift escondido, porque ele perdeu um tick aqui a mínima, tá? Tinha um gift, aí ele perdeu, já foi estopado. E agora, de repente, perde um movimento lindo de pullback aqui na VWAP ou na retração e não entra, tá? Esse é o problema. Eu estava falando ontem na live com o Cabral, justamente isso. Quem tem que fazer diário, não basta só botar as operações que tomou loss. Tem que botar as operações que teve gain e principalmente as operações que hesitou, para saber por que hesitou. Porque às vezes você toma um stop de 10 pontos no dólar e depois tem uma operação que você viu, o Trade System deu sinal, você não entra, mas aí você vai lá, anota, você fala, essa operação deu 50 pontos. Então, na verdade, você não perdeu 10 pontos, você perdeu 60. Você perdeu 10, que não precisava ter perdido, de repente foi por precipitação e deixou de pegar 50, perdeu 60. Ou então, você até entrou e saiu com 10 pontos para pagar o stop e não pegou os outros 40. Né? Então, é importante anotar as operações com gain, as operações que você hesita, além das operações com loss, para você ver o real dano que o loss, talvez por precipitação, por falta de trade system, falta de atenção, checklist, ansiedade, para ter a real dimensão do prejuízo que você está tendo por conta desses erros. Tá? Então, tem que anotar as operações com gain, com loss e com hesitação. Tá? Claro que hesitação dentro do seu trade system. Né? Não adianta você ver coisas de outros trade systems que não são seus e falar, acho que vai subir, e sobe 50 pontos, você fala, porra, vou anotar lá que eu hesitei. Não está no seu trade system, não é para entrar. Tem que ter também esse discernimento. E o índice agora, né, SP caindo, índice subiu, caiu, estamos num range, perdendo esse range para baixo ou para cima, ele daria uma entrada e aí você projeta o FIBO para baixo ou para cima. A questão que um range desse, talvez o ideal seja, principalmente se ele rompe para cima, esperar um pullback. Tá? Esperar um pullback para entrar. No caso, para baixo também. Um range desse, na minha opinião, exige que se espere um pullback, porque pode ser falso rompimento. Tá? Mas se eu esperar fechar e fechar fora, mesmo assim, ele pode vir fazer o pullback e entrar de novo. Tá? Entrar de novo dentro desse retângulo. E agora aqui, por enquanto, eu também vou tratar esse dólar como um range. Como um range para saber para que lado vai. E lembra que eu falei que por mais que todo o mercado tivesse falado que hoje o dólar cai por conta do swap, olha só, daqui a pouquinho o dólar periga até estar positivo. O dólar está caindo agora 0,28%. Lembrando que o dólar, no final das contas, tem a correlação com o SP500. Apesar do DXY estar caindo forte lá fora, deixa eu ver se está caindo realmente no diário, que eu acho que eu não olhei no diário, eu olhei só o intraday. Deixa eu ver, DXY está caindo, 0,27. Está caindo aqui no diário, tá? Está caindo no diário. Aqui meio que eu tenho um canal aqui com uma mediana, né? Ou um 50% de FIBO aqui dividindo esse canal, tá? Deixa eu ver aqui no gráfico de 1 hora, qual é a tendência principal agora? Tendência principal agora bom, eu tenho esse movimento de alta, eu posso projetar. Igual a gente faz aqui, eu faço no DXY. Eu vou projetar esse movimento aqui para baixo, que de repente a gente chegou no final dele, bingo. A princípio, a gente foi no alvo de 100% de 1 hora do espelhamento aqui do DXY. Então, DXY, nesse momento, né,
está querendo sinalizar, apesar de já ter feito pullback aqui nesse espelhamento, né? Aqui ele rompeu, voltou, fez pullback, depois caiu, ele pode vir de novo aqui nessa região, tá? Então, esse candle de 1 hora aqui, que faltam 30 minutos para fechar, é importante para dar o drive aí do que o dólar, em termos globais, deve fazer, tá? Bom, mas aqui em termos locais, o futuro está nesse range e o índice está nesse range, nada a se fazer. Olhando a visão mais estratégica, né? Aqui eu tinha a projeção do semanal, tá? A projeção do semanal. Então eu vou até mudar as regras de cores aqui para ficar exatamente como eu fiz no TradingView, tá? Para vocês não enlouquecerem comigo, tá? Então, o primeiro alvo verde, o segundo o amarelo, que seria para tomar cuidado, não ficar muito ganancioso de querer pegar mais. E o terceiro, onde dificilmente ele vai além naquele time frame, né? Melhor pegar um outro time frame para trabalhar. O terceiro em vermelho. Então tá aqui, ó. Então no semanal, ó, 107, 173, tá? 175, 170 seria um alvo aqui do semanal, depois de rompermos esse candle preto. E no diário, olha só, aí eu tenho aqui no diário, tá aparecendo o meu alvo do semanal que eu desenhei, tá? E tá aparecendo aqui a projeção desse espelhamento dessa última perna de baixo aqui para cima. Deixa eu só trocar as cores também, né? Verde, amarelo e vermelho. Vermelho já tá. Ok? Então, o índice ontem quase cravou o primeiro alvo do semanal, tá? Ele chegou quase a cravar o terceiro alvo do diário, mas aí ontem cravou e rompeu, tá? Vejam aqui que nos 5 minutos, ó, ele não tinha cravado na semana passada, mas reparem que quando chegou lá ontem, né? Na verdade, ontem ele abriu embaixo, rompeu, ó, reparem que serviu de suporte o 155 aqui, e depois de resistência. Ó. Resistência, aquele alvo de fibra. Mas depois rompeu para tentar dar arrancada para ir lá no alvo do semanal, que acabou não acontecendo. Então, o que a gente tem aqui agora é uma retração. A gente pode trabalhar com essa retração aqui por conta da faixa de gás e da retração de 50, que vale a pena sempre a gente ficar esperto. Ó. Inclusive, ó, a mínima hoje foi na retração de 50. Olha aqui, a mínima hoje foi na retração de 50, tá? Mínima na retração de 50. Beleza? Tá bem bonito esse índice, parece que está bem técnico hoje, né? Então é só esperar a hora de darmos o bote, tá? Como agora eu tenho uma linha amarela ali, deixa eu trocar isso aqui para um candle branco, vai. Deixar as retrações em branco, melhor. Pronto, fica mais fácil de enxergar. Ok? Então tá aqui, retração de 50 é a região dos 106,90, tá? 106,90 se perder, temos a retração no 105,900, né? Quase 200 pontos para baixo. E se perder, aí sim sinaliza, independente das projeções aqui, quando perde a faixa de Gaza, né, de uma retração, normalmente ele vai buscar o fundo do movimento, tá? Assim como quando rompe a faixa de Gaza aqui em cima, normalmente ele vai buscar o topo do movimento, mas a gente já tem agora aqui uma zona de range que atrapalharia esse movimento de entrada após o rompimento da faixa de Gaza, tá? Então é isso. Dólar. Temos aqui as retrações também, que eu já tinha colocado de ontem. Deixa eu só mudar aqui para branco. Então, sei lá, azul, né? Branco pode confundir com a média de 200, que é... Sei lá, depois eu vejo uma cor interessante aí para as retrações. Faço uma pesquisa com a galera, que cor eles preferem. Beleza? Acho que está mapeado tudo. Deixa eu olhar aqui só os 60 minutos o índice. Tá? 60 minutos. Deixa eu botar essa retração aqui, não me interessa ver aqui nos 60 minutos. Vou deixar só no 5. Pronto.
Ah, esse retângulo também não me interessa ver no 60, só no 5. Galera, às vezes depende se deve achar, pô, o cara é muito crica, muito chato, fica mexendo aqui, mexendo ali. Galera, é porque é através dos estudos que as operações aparecem. Se a gente não for caprichoso, detalhista nisso, não é para fazer confundir nem nada, mas se não for bem detalhista, as oportunidades passam. As oportunidades só vão aparecer para quem está realmente preparado, que vê por que em algum lugar parou, caiu, e vai evitar operar também em lugares errados, lugares ruins de consolidação, de briga, tá? Então é importante ser caprichoso e tentar ter uma lógica padronizada para bater o olho e já entender o que está acontecendo, tá? Que é o que eu sempre busco aqui para a galera da sala, para não perderem oportunidades e eles conseguirem ler sozinho o gráfico e tomar suas decisões sozinhos. Como eu falo, aqui não é sala de call nem sinal, é sala para formar traders. Então eles têm que saber o que estão fazendo, não eu. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eles precisam aprender. Tá bom? Pode encerrar aí o Morning Call. Lucas, obrigado, galera do YouTube. Desculpa, galera da sala. Agora eu sou 100% de vocês.